Diz assim a palavra de Deus: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Peço a Ti, ó Deus, usa a minha vida. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe das minhas incompetências. Mas apesar de mim, edifica a Tua igreja, Senhor, nesta manhã. Fala aos nossos corações. Mostra-nos Cristo, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro e Leão, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Mostra-nos Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável onde nós devemos nos alicerçar em meio às lutas e dificuldades. Mostra-nos Cristo através da mensagem poderosa do Evangelho. Evangelho este pregado e anunciado por João Batista, e que mais uma vez será anunciado nesta manhã. Converte corações aqui, ó Deus. Quebranta corações, Senhor. Aviva corações em nome de Cristo Jesus, para a Tua própria glória. É o que pedimos. Amém. Irmãos, nós temos feito a exposição do Evangelho de Lucas, e semana passada nós iniciamos a sessão que trata da vida adulta do Senhor Jesus Cristo. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas tratam do nascimento e da infância do Senhor Jesus. E a partir então do 3º capítulo, um salto é dado na história. O capítulo 2 termina com Jesus aos 12 anos no templo, e o capítulo 3 já inicia os preparativos para o começo do ministério público de Jesus, já aos seus 30 anos. Prepara este caminho para a chegada do Messias, prepara este caminho para o ministério público do Senhor Jesus, o profeta João Batista. E na semana passada nós vimos, do verso 1 até o verso 14, que tipo de pregação era esta que João trazia. E falamos então que a pregação de João Batista, é a mensagem necessária. Elencamos aqui 6 características desta mensagem necessária. É uma mensagem para todos os tempos, que vem da parte de Deus, para todos os homens, é uma mensagem confrontadora, é uma mensagem eficaz, é uma mensagem que nos convida e nos desafia à mudança. Hoje nós seguiremos falando sobre esta mensagem necessária, esta mensagem poderosa. Contudo, eu quero trazer ainda mais luz para o conteúdo desta mensagem. Então, se nós falamos um pouco sobre as características desta mensagem na semana passada, hoje eu quero falar sobre a importância e a consequência desta mensagem. A importância e a consequência desta mensagem. Veremos então o conteúdo daquilo que João pregava, e João apresentava o Salvador. Olha então para o texto e veja primeiramente sobre a importância da mensagem. Quando lemos os versos 15 e 16, temos aqui o povo na expectativa, alvoroçado. À medida que João pregava, a convicção do pregador era tanta
que as pessoas começaram a se questionar: será ele o Messias? Será ele o Cristo? João estava tão convicto e falava tão da parte de Deus, que em alguma medida as pessoas conseguiam já ver nele o próprio Messias. Aqui nós já aprendemos esta necessidade de encarnar tanto o Evangelho, ao ponto das pessoas olharem para nós e ver o próprio Cristo. Nós precisamos ser o meio pelo qual o Senhor vai falar, mas também o meio pelo qual as pessoas verão a Cristo. A igreja então é esta luz que brilha a Cristo, a igreja então é esta forma, é este meio pelo qual Cristo fala, Cristo é anunciado, o caráter de Cristo é evidenciado e experimentado neste mundo em trevas, e João carregava isso. Imagine alguém que pregando com tanta convicção o Evangelho, e obviamente tendo um caráter de igual pureza, tal qual a mensagem era pura, passa a ser confundido pelo próprio Cristo. Isso deve ser também verdade na minha e na sua vida. Pregarmos com tanta fidelidade e vivermos com tanta pureza e santidade, ao ponto das pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós. A multidão então estava alvoroçada, perguntando ali entre si: será este então o Messias? Seria ele porventura o próprio Cristo? Disse João então a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Irmãos, nós vemos nesta resposta de João, que a mensagem, o conteúdo da mensagem, que é Cristo, é muito maior do que o próprio mensageiro. Jesus estava sendo anunciado por João. João, com grande autoridade, pregava a palavra. E no momento em que as pessoas começam a apontá-lo como Cristo, começam a dar glória a Ele, e apontar a Ele méritos pelo que Ele fazia, João conduz toda a glória, toda a honra e todo o louvor à mensagem e ao conteúdo da mensagem, que é Cristo Jesus. Porque a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Embora seja bem verdade que nós, ao pregarmos, precisamos evidenciar Cristo, como acabamos de dizer, também é verdade que Cristo sempre será maior do que nós. Também é verdade que nesta mensagem necessária, o foco não é o homem, o foco não é o pregador, a beleza não está em quem prega, mas no Cristo que é anunciado. O pregador fiel da palavra não é aquele que deseja brilhar mais do que Cristo, não é aquele que deseja ter mais atenção do que Cristo, não é aquele que deseja ter mais glória do que o Senhor Jesus Cristo. Antes ele conduz a cada ouvinte a olhar para Cristo, amar Jesus Cristo e desejar Jesus Cristo, mais do que likes, mais do que visualizações, mais do que seguidores. Ele quer conduzir pessoas a seguirem Jesus, amarem ao Senhor Jesus e reconhecerem a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou nada, não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias dos pés. Quando João usa esta expressão, ele fala muito sobre aquilo que era o rabinato naquele tempo. Então, mestres rabinos tinham seus seguidores, e deles não era cobrado absolutamente nada. Eles não precisavam pagar para seguir estes mestres e aprender com estes mestres. Eles estudavam, aprendiam, sugavam tudo o que aqueles mestres podiam lhes dar e lhes oferecer, e deles não era exigido qualquer tipo de pagamento. Contudo, era muito comum que aqueles discípulos servissem aqueles mestres, tanto no seu sustento como nas demais necessidades que aquele mestre poderia ter. Mas quando João se põe nessa condição de não ser digno nem sequer para desatar-lhe as correias das sandálias, João está se colocando numa condição ainda mais inferior do que a dos discípulos. Porque este ato de desatar as sandálias dos pés, lavar os pés, cuidar dos pés de alguém, era algo feito por escravos. Nós nos lembramos daquilo que Jesus mais adiante vai fazer com os seus discípulos, do qual Pedro vai se levantar e falar: não, Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai lavar meu pé. Isso não é uma coisa que alguém que não seja um escravo vai fazer, muito menos o Senhor fará comigo. Ao que Jesus o repreende dizendo: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter salvação. Então lava o corpo inteiro, Senhor.
João se coloca em condição menor até do que a de um discípulo do Senhor Jesus. Ele se põe na condição de um próprio escravo do Senhor, ou ainda menos do que isso, porque nem mesmo aquilo que era o trabalho de um escravo, que era o desatar das sandálias e lavar os pés do seu Senhor, nem isto ele se vê em condição digna de fazer. Por quê? Porque o mensageiro é menos importante do que a mensagem e o Cristo anunciado pela mensagem. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 19 a 21, o evangelista João fala sobre o profeta João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Este confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Eles perguntaram: então, quem você é? Você é Elias? E ele disse: não sou. Você é profeta? E ele respondeu: não sou. João Batista não estava interessado em qualquer título, João Batista não estava interessado em qualquer fama. João Batista tinha uma convicção: anunciar Cristo Jesus, preparar o caminho para a chegada do Salvador. Por quê? Porque esta mensagem e este Cristo é o importante e o que importa. Mas esta mensagem também é importante porque ela apresenta o próprio Senhor Jesus. Se no início da nossa exposição nós vemos a condição de João Batista e a sua humildade, a partir de agora então nós passamos a ver o conteúdo desta mensagem apresentando o Senhor Jesus Cristo. E a importância maior desta mensagem necessária é o próprio Cristo sendo apresentado. Então temos um texto extremamente disputado nas discussões teológicas. Veja o que João vai nos dizer na sequência do verso 16 do capítulo 3. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Haverá uma grande discussão sobre o que significa isso: batizar com o Espírito e com fogo. E a partir de agora então eu quero trazer a explicação deste texto, dizer o que significa a ideia de batizar com o Espírito e com o fogo, mas eu não quero que você se perca nas questões teológicas e nas discussões tão polêmicas. Eu quero que você veja a beleza do Cristo que salva e a beleza do Cristo que é Senhor e juiz sobre todas as coisas. Ou seja, eu não quero que você saia daqui preparado para debater com alguém que pensará diferente de você em relação à interpretação desse texto. Esse texto não está aqui para fazer de você um exegeta, um apologeta mais preparado para discussões e debates na internet. Não! Saia daqui com a convicção de quem é o seu Cristo, porque esta é a mensagem que importa neste texto. João não colocou aqui essas palavras sobre o Senhor Jesus para levantar um tema polêmico para ser debatido, como alguém fazendo a pauta de um podcast para gerar polêmica. Não, João colocou essas palavras para mostrar a importância do nosso Senhor Jesus, o Salvador e o juiz de todas as coisas. Vejamos então. Jesus veio para cumprir aquilo que for anunciado no Antigo Testamento. Quando o texto fala que ele virá e vos batizará com o Espírito Santo, está então anunciando e já preparando para aquilo que desde o Antigo Testamento vinha sendo anunciado. Isaías 32, versos 14 e 15, nós lemos assim: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastores para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. A terra do Senhor será devastada, a destruição virá sobre o povo do Senhor. No entanto, se levantará o Messias, o Senhor, o Salvador, Cristo Jesus, e quando ele vier, virá também o seu Espírito, e essa terra que outrora era deserto, abandonada, destruída, passará a ser pomar, onde o povo se alimentará. O Senhor Jesus, em Atos, no capítulo 1, verso 5, anuncia sobre este envio do Espírito. E ele se refere a isto que João estava a nos dizer. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Aquilo que os profetas anunciaram, Jesus também anunciou: fiquem por mais um tempo em Jerusalém, e vocês receberão o Espírito Santo, serão batizados com o Espírito Santo. Mas o que é então o batismo com o Espírito Santo? Quando nós olhamos aquilo que se deu em Pentecostes, não podemos pensar apenas na manifestação gloriosa e poderosa do Espírito Santo, mas na conversão que se deu naqueles corações. Da mesma forma que estes ouvintes de João Batista, depois de serem advertidos e confrontados com o seu pecado, questionaram a ele o que devemos fazer, também aqueles, lá em Atos 2, depois de ouvirem a profecia de Joel, questionam a Pedro: o que nós deveremos fazer? E Pedro responde, na mesma medida que João Batista: arrependei-vos, e então sejam vocês batizados. Jesus anuncia que este batismo com o Espírito Santo se daria, e este batismo com o Espírito Santo não pode ser desassociado da conversão. Não existe a ideia de duas bênçãos, primeiro a bênção da conversão e depois a bênção do batismo com o Espírito. Não é assim. Sem o Espírito Santo não haverá conversão. E eu quero mostrar isso em alguns textos da Escritura. Romanos capítulo 8, verso 9 nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se vocês estão no Senhor Jesus Cristo, então vocês já têm o Espírito Santo. E se vocês não tiverem o Espírito Santo, significa que vocês não são dele. Logo, o texto não dá margem para que nós pensemos em dois tipos de crentes diferentes: uns dos que têm o Espírito Santo e são convertidos, e outros dos que são convertidos, mas não têm o Espírito Santo. Paulo é categórico em dizer: se vocês são de Cristo, vocês já têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o meio para que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, mais uma vez, nós vemos o quanto esta ideia do ser cheio do Espírito, do ter o Espírito em nós, é significativo para a conversão e necessário para tal. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade em louvor da sua glória. Falando aos Efésios, então, Paulo coloca a sequência exatamente daquilo que é a conversão do crente. Vocês ouvem o Evangelho, vocês creem no Evangelho, vocês têm o Espírito Santo. Não há uma ideia de alguém que vai se converter e só depois vai receber o Espírito, mas a ideia de que você, ao ouvir o Evangelho, você só vai crer no Evangelho porque o Espírito está atuando em seu coração, porque você já foi batizado com o Espírito, e a ideia do batizar já foi derramado sobre você o Espírito Santo. Agora vejamos, irmãos, o texto vai nos dizer que o Espírito é o penhor da nossa herança. E quando Paulo fala do Espírito como sendo o penhor da herança, ele está dizendo que o Espírito é uma pequena amostra daquilo que nós receberemos adiante. Agora imagine alguém que experimenta da conversão, mas não consegue experimentar daquilo que vai viver no novo céu e nova terra. Não faz sentido algum. Por isso, todo crente precisa ter o Espírito Santo, não apenas numa ideia de segunda bênção, não apenas para crer, mas também para desde já desfrutar daquilo que nos aguarda. Isto não é pouca coisa. Significa que sem o Espírito Santo atuando em nossos corações, a nossa vida vai se limitar ao tempo presente. Significa que eu não apenas recebi o Espírito Santo para crer em Cristo Jesus, mas também para ser consolado pelo Senhor em todos os momentos de dificuldades. Porque o penhor da minha herança age no meu coração, porque o Espírito Santo está no meu coração me convencendo, me fazendo experimentar do conforto, do consolo, da alegria, que lá no novo céu e na nova terra eu terei para todos sempre. Veja como é necessário, não apenas para a conversão, mas para sermos crentes e suportarmos a vida enquanto aqui estivermos. Então, o batismo com o Espírito Santo tem tudo a ver com salvação, com regeneração. Mas um texto definitivo sobre isso é 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos um corpo. Pessoas de diversas idades, nacionalidades, gostos, experiências de vida, denominações diferentes, mas um corpo em Cristo Jesus.
Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos ou livres. E a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Vocês podem ter idade diferente, morar em lugares diferentes, serem de nacionalidades diferentes, mas se vocês creram em Cristo Jesus, vocês são um só corpo em Cristo Jesus. E se vocês são um só corpo em Cristo Jesus, vocês também são um só Espírito, e todos vocês beberam do mesmo Espírito. Então tira da sua cabeça essa ideia de segunda bênção, de que primeiro vem a conversão e depois vem o batismo com o Espírito Santo. Não, sem o batismo com o Espírito Santo não há conversão, e todo crente já convertido só foi convertido porque o Espírito antes lhe batizou, foi derramado sobre si. E quem fez isso? Quem possibilita isso a nós? Cristo Jesus. Jesus se despedindo dos seus discípulos, no último jantar, na última ceia com eles, ele fala: eu vou, mas enviarei o meu Espírito. Que Espírito é esse que converte corações? É o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Que Espírito é esse que traz consolo ao coração, que é o penhor da nossa herança, atuando em nossos corações, nos convencendo da glória futura? É o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é aquele que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Quem é este Cristo? O conteúdo da mensagem que João está pregando, a mensagem que realmente importa. Ele é o nosso Salvador, que nos batizou com o Espírito Santo. Jesus é o Salvador, e por ser Ele o Salvador, o anjo, ao anunciar a chegada do menino, disse: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Atos 4, versos 11 e 12 nos diz: este é Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. De quem João está falando? João está falando de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, o Cordeiro e Leão. Por isso, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, a ti toda a glória nós rendemos, te rendemos louvor, porque Cristo Jesus veio a este mundo para nos salvar. Ele nos batizará com o seu Espírito. Mas esta mensagem é importante, mais importante do que o mensageiro. Ela é importante porque anuncia Jesus o Salvador. Ela é importante também porque anuncia Jesus, aquele que virá trazer juízo. Então vem a expressão: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo? Seria o batismo com fogo a mesma coisa do que o batismo com o Espírito? E nós defenderemos que não. E eu quero trazer 3 argumentos do porquê nós cremos que não estamos falando da mesma coisa. Uma coisa é o batismo com o Espírito, outra coisa é o batismo com fogo. Vejamos. O primeiro argumento que eu quero trazer é um argumento mais técnico, exegético, próprio da condição gramatical do texto. A conjunção kai que aparece aqui, o Espírito Santo e com fogo, embora normalmente ela seja usada para unir ideias iguais, também é muito comum na língua grega ela ser usada para mostrar coisas que são contrastantes. E o que nós defendemos aqui é que há um contraste. Para os crentes em Cristo Jesus, o batismo com o Espírito. E para aqueles que não creem, o fogo do juízo de Deus. Ideias que se opõem, contrastantes. O segundo argumento que eu quero trazer para dizer que esses 2 batismos são coisas diferentes, é a ideia do que o contexto vai nos trazer. Veja os versos 7 e 9 deste capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quando nós vemos o contexto, aquilo que João estava fazendo, ele estava convidando as pessoas ao arrependimento e alertando aqueles
que não se arrependessem, aqueles que não se dobrassem ao Cristo Salvador, o Messias que viria, restaria então o juízo de Deus, o fogo. Aquele que não produzir o arrependimento, aquele que não tiver o Espírito Santo agindo em seu coração, quebrantando o seu coração, arrependendo-se dos seus pecados, aquele que não for batizado com este Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a este restará então o fogo. Perceba então que aquilo que João fala sobre a obra de Jesus está completamente associado com a mensagem que anteriormente ele vinha trazendo. Mas é importante também, irmãos, nós notarmos que a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento vem associada também com esta ideia de que vem o Senhor que trará salvação, que trará o seu Espírito, mas que também exercerá juízo. E este é o meu argumento. Observe o texto do livro de Joel, capítulo 2. Seria necessário lermos todo o capítulo, pelo tempo não o faremos. Mas o capítulo 2 de Joel começa anunciando a chegada do grande dia do Senhor. E ele fala, vai vir, o dia em que o Messias virá. E o verso 3 do capítulo 2 de Joel diz, à frente dele, deste Cristo, virá fogo devorador. Na sequência do texto de Joel, ele convida então os homens ao arrependimento. E depois então vem a promessa do Espírito Santo. E será derramado então sobre toda a carne o Espírito, os vossos velhos profetizarão, vossos jovens terão visões. E ele segue trazendo a promessa da descida do Espírito. Perceba então como aquilo que Joel anuncia é a mesma mensagem anunciada por João Batista. Anuncia o Cristo que virá. Este Cristo vem para dar a nós a oportunidade de salvação, mas vem também trazendo com ele fogo para o juízo. O convite então é, arrependam-se e sejam vocês então batizados com o Espírito do Senhor. Há outros textos na Escritura que mostram o fogo como juízo. Mateus 25, 41 nos diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, ora, pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15 nos diz, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que a ideia do fogo sempre está associada ao juízo de Deus. E por que é importante dizer isso? Porque tem muita gente cantando coisas do tipo, Senhor, vem e me batiza com teu fogo. Cuidado. Não faça essa oração. Senhor, eu quero ser batizado com fogo. Peça, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito. E só faz essa oração que quer ser batizado com o Espírito se você ainda não é crente. Porque se você já é crente, não faz sentido. Você já foi batizado com o Espírito. Pois bem, agora olhe o nosso texto, o verso 17. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. João, então, vai usar uma ilustração daquilo que acontecia no momento da colheita do trigo. Pegava-se a pá, pegava, então, os grãos do trigo ali e jogava-se para o alto. E repetia esse movimento algumas vezes. À medida que ia o vento e o bater na pá, aquilo iria se desprendendo de toda a palha do trigo, até ficar só o trigo puro. Esse trigo puro era recolhido para o celeiro. É a representação de nós, o povo de Deus, recolhidos e guardados naquilo que é precioso para o Senhor. E a palha, ela era então dispersada, ela era queimada, porque ela para nada servia. O que Cristo Jesus veio para fazer? Jesus veio
para dar a nós a salvação através do seu Espírito. Jesus veio para ser o juiz e vingador. A vinda de Cristo, então, tem estes dois aspectos que contrastam. Para uns, Cristo é o noivo. Cristo é o amado, desejado, a quem nós ansiamos. Volta logo, Senhor. Volta logo, Senhor. Mas para outros, ele virá como juiz e vingador. Para uns, o dia da volta de Cristo será um dia de festa, de alegria. Finalmente seremos recolhidos para o celeiro do Senhor, para o lugar de proteção com o Senhor, para a vida eterna com o Senhor. Mas para outros será um dia terrível, de juízo, de justiça, de fogo, porque serão queimados devido à ira e à justiça do Senhor. Irmãos, nós vimos até aqui que esta mensagem necessária, ela é importante, mais importante do que o mensageiro. Ela é importante porque fala do Cristo Salvador que veio para nos batizar com o Espírito. Ela é importante porque fala do Cristo que é juiz, julgador, que virá para tratar com aqueles que o desprezaram. A segunda parte do nosso sermão nos mostra a consequência de se anunciar o Senhor Jesus Cristo. Verso 18 em diante. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda a estas maldades a de lançar João no cárcere. Qual é a consequência quando nós escolhemos pregar deste Cristo, que veio salvar e virá para julgar? Seremos perseguidos. Jesus já havia dito isso. Jesus dirá isso mais adiante, no capítulo 15 de João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. A consequência de se pregar a mensagem necessária é ser perseguido por aqueles que a rejeitarão. Não pensemos nós que nós falaremos deste Cristo, que veio salvar e julgar, sem enfrentar as consequências disso. João Batista passou a ser perseguido. Por quê? Porque com estas e muitas outras exortações ele pregava o Evangelho. Ele confrontava o pecado. Só que ele não escolhia as pessoas para confrontar o pecado, do tipo, esse daqui não vai poder fazer nada contra mim, então esse aqui eu confronto o pecado. Opa, mas esse outro não, esse aqui eu vou falar com ele com um pouco mais de jeito. Não, ele foi até Herodes e confrontou o pecado de Herodes. E o que Herodes estava fazendo? Ele se casou com sua sobrinha, que era também ao mesmo tempo a mulher do seu irmão, sua cunhada. Este absurdo de pecado foi apontado por João Batista. E porque João falou deste pecado, foi ele lançado ao cárcere e depois morto. É a consequência quando escolhemos ser fiéis ao nosso Deus. Concluindo, irmãos, a mensagem necessária fala de Jesus. Esta mensagem é importante, mais importante do que o mensageiro. Ela é importante porque fala de salvação e do Cristo que salva. Ela é importante porque fala do juízo. E justamente por nós trazermos esta mensagem que é importante, é que também enfrentaremos essas consequências. Seremos odiados, porque o mundo odiou a Cristo, também vai nos odiar. Quero trazer 4 aplicações para as nossas vidas, para que este sermão seja algo muito prático para você ainda no dia de hoje. E quero relembrar algumas coisas que nós já havíamos falado anteriormente na semana passada. Primeiro, quem e o que você está ouvindo?
Tem muita gente pregando na internet hoje. Muita live, muito pregador, muito livro, muitas vozes estão falando sobre Jesus. Mas falar sobre Jesus não é a mesma coisa do que anunciar o Cristo que veio salvar e julgar. Pergunto a você então, quem e o que você está ouvindo? Estes a quem você ouve, trazem a mensagem necessária, aquela que confronta o pecado, aquela que anuncia o Cristo, o Salvador, aquela que fala sobre a salvação através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, e adverte da realidade do juízo que virá deste Cristo que é bom, que é poderoso, que faz milagres, mas deste Cristo que também é justo juiz. Quem você ouve e o que você ouve anuncia assim, então continue. Se não, rejeite, porque não fala da parte de Deus. Segunda aplicação para as nossas vidas: o que você está pregando? Às vezes nós somos tentados a pregar o Evangelho sem falar do pecado e da consequência do pecado. Então, muitos pregam o Evangelho mais ou menos assim: está sofrendo? Vem para Jesus. Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história. Você vai voltar a ser feliz. Jesus vai restaurar a sua casa. E Jesus pode fazer tudo isso? Sim. Mas há uma coisa mais importante: você é um pecador e Jesus pode te livrar do inferno. Se a sua mensagem não comunicou isso, você convidou a pessoa para ir para a igreja, você apresentou parte de Cristo, mas você não apresentou o Evangelho. Cuidado com isso. Terceira aplicação: você está ouvindo esta mensagem de Cristo? Você está atento a esta realidade de que o nosso Senhor Jesus é o Salvador, mas é também o juiz? Preste atenção. Irmãos, quando nós reconhecemos Cristo como Salvador, junto com este reconhecimento estamos dizendo que somos incapazes de nos salvar. Você consegue entender que por melhor que você seja, por mais que você se empenhe e se esforce, isso ainda não é o suficiente? E há duas implicações sérias para isso. A primeira implicação é quebrar o seu orgulho. Você não vai para o céu porque você é alguém bom. Você não vai para o céu porque você tem escolhido viver uma vida certinha. Quem nos salva é Cristo Jesus. Você pode ser certo, honesto, um bom trabalhador, um bom filho, um bom pagador de imposto, um bom pagador de conta, mas sem Jesus você não vai para o céu. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. É Ele quem batiza com o Espírito. Então não tem essa ideia: não, pastor, mas então quer dizer que eu tenho que ser crente para ser salvo? Sim. Então quer dizer que eu tenho que crer em Jesus? Se eu não crer em Jesus, não importa então ser uma boa pessoa? Não, não importa ser uma boa pessoa. Porque por melhor que você seja, você tem pecado. E ainda que você tivesse um único pecado, o que é impossível ter um só, você estaria condenado ao inferno. Você tem ouvido essa mensagem? Você entende isso? Mas eu disse que há duas implicações nisso. A primeira é essa humildade. Reconheça: eu preciso de Jesus. Sem Jesus eu não consigo. A segunda implicação importantíssima sobre ouvir esta mensagem, que nós dependemos exclusivamente de Cristo para ser salvos: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Tem muita gente se culpando, tem muita gente que não consegue sorrir, não consegue cultuar, está considerando desistir da vida cristã, desistir da luta contra o pecado, pensando assim: poxa, mas acho que não vai adiantar, pastor, porque eu peco, porque eu erro, porque por mais que eu tente, me esforce, eu sempre esbarro na condição de que eu sou pecador, então eu acho que não vai dar certo mesmo. Irmão, presta atenção: Jesus não precisa que você seja bom para te salvar. Ele te salvou mesmo quando você era inimigo dele.
Cristo nos ama, e não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais, e não há absolutamente nada que nós possamos fazer para que Ele deixe de nos amar. Ele te ama do jeito que você é, Ele escolheu te amar, Ele escolheu te batizar com o Espírito Santo. Você tem fraquezas, você tem momentos de desespero, momentos de falhas, momentos de tropeços, momentos de afastamento do Senhor, mas ainda assim Ele te ama e traz você para junto dEle, e te convida hoje: vem e lança sobre mim o seu cansaço, os seus fracassos, as suas falhas, os seus pecados, e deixa que eu cuido da sua salvação. Este é o Cristo que nós temos, o nosso Salvador. Mas quem não se rende a este Cristo, experimenta dele o juízo e a condenação. Última aplicação para as nossas vidas: você está sofrendo porque tem se empenhado para pregar deste Cristo? Está sendo rejeitado pelos amigos, pela família, está sendo mal visto talvez pelos seus colegas de trabalho. Calma. Jesus nos acalma, dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados nós somos, quando por conta do nome de Jesus, nós sofremos e somos perseguidos. Nós vimos nestes 2 últimos domingos sobre a mensagem necessária. Esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que salva. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você seja tocado por esta mensagem, não pelo pregador, não pela igreja, porque nem a igreja presbiteriana, nem tampouco este pregador é digno sequer de desatar as sandálias do nosso Senhor e Salvador Jesus, mas que este Cristo anunciado por João ocupe o lugar no seu coração, seja o mais importante na sua vida, para que você não seja queimado como a palha, não seja dispersado pelo vento, mas seja recolhido por Ele, para junto dEle, para todo sempre.